Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Temos connosco o Pedro Coutinho da Core Angels Lisbon. Pedro, bem-vindo Obrigado, é um prazer. para mais um episódio aqui da nossa série de investidores para percebermos e dominarmos melhor o que é que este mercado nos traz. O Pedro Coutinho vem com uma vasta experiência que começou no setor aeroespacial e evolui para a criação de startups e investimentos. Pedro, como é que tu te posicionas? Qual é a tua missão aqui dentro do nosso ecossistema de inovação, desde a montante, a tua vinda deste setor aeroespacial até hoje, que já estás no setor dos investimentos? Isto é pergunta de aquecimento, portanto, É, de aquecimento, é, exato. vou já aquecer. Epá, a missão no sistema, ecossistema empreendedor. Eu nunca tive assim uma missão longo prazo na minha carreira, portanto é difícil dizer qual é a minha missão no ecossistema empreendedor, mas a minha missão profissional primeiro é gostar daquilo que faço. Portanto, acho que é aquela que sempre esteve comigo ao longo da minha carreira até agora e espero conseguir manter isso no futuro. Obviamente que eu gosto muito de ajudar empresas, gosto muito de ajudar a fazer crescer negócios, já cresci os meus próprios negócios. Vou tendo missões a curto prazo, não é? Que metas ambiciosas, mas também que sejam alcançáveis. Portanto, eu diria que se tenho uma missão no ecossistema empreendedor, é tentar potenciar os empreendedores e ajudá-los a criar negócio. Olha, Pedro, o teu início começa neste setor muito específico aeroespacial. Como é que estes teus primeiros passos moldaram aquilo que é a tua abordagem para a resolução de problemas e enquadrando aqui dentro do sistema de inovação? Eu sou engenheiro de formação e nem em aeroespacial, nem em telecomunicações. Eu comecei a minha carreira com uma tese, aliás, eu estudei na Faculdade de Engenharia do Porto, 4 anos, Engenharia de Telecomunicações, e no quinto ano fui para a Suécia fazer mestrado, um Master of Science de Digital Communications, e aí surgiu, tive uma disciplina de navegação por satélite. Imediatamente decidi procurar oportunidades nesta área, porque fiquei fascinado com o espaço e principalmente com a complexidade de um sistema de navegação por satélite. Acho que não vale a pena entrar aqui em detalhes, mas são tantas variáveis para que um pequeno dispositivo se localize num planeta com tudo o que isso requer, não é? A modulação de erros, nada é certo, nada é. Existe matemática por trás, mas tu tens que modelar os erros e todas as diferenças que podem existir para que o sistema consiga dizer que tu estás com uma precisão de 1 centímetro. É uma coisa impressionante. Portanto, eu fiquei fascinado pelo sistema de navegação por satélite. Na altura só existia o GPS. O Galileu era um projeto e eu comecei a trabalhar no projeto Galileu e nos primeiros 2 anos da minha carreira tive uma componente de pesquisa, de research, não é? De pesquisa e de ler papers e de trabalhar na parte de mais baixo nível do processamento de sinal, mas entender ao mesmo tempo o sistema de navegação por satélite e, portanto, eu tive que dedicar muito tempo a estudar. E isso foi interessante, porque no meu curso, os cursos de engenharia têm imensa matemática e muita teoria nos primeiros anos, e eu tive alguma dificuldade, mas comecei a ter mais facilidade quando eram problemas lógicos, ou seja, quando eu conseguia aplicar o entendimento a algo prático. E depois fui trabalhar para o Centro de Aeroespacial Alemão, que é a DLR, ou seja, a Agência Espacial Alemã, e isso deu-me uma segunda coisa que me levou, acho eu, digo sempre que é talvez a primeira experiência que eu tenha tido que tenha suscitado mais impacto no facto de eu querer ser empreendedor e resolver problemas, que foi a confiança que eles depositaram em mim. Estamos a falar de que eu tinha 20 e tal anos, não é? 25, 24, 25 anos, tinha acabado de fazer o curso de 5 anos da faculdade, e eles depositaram, era um intern, portanto eu trabalhava, tinha um contrato de 32 horas por semana, mas acabava por trabalhar para aí 50, porque estava super motivado com a confiança que eles depositaram em mim. Basicamente atiraram-me aos leões, mal me conheciam. E isso acho que as duas coisas em conjunto fizeram que eu ganhasse esta capacidade de, ok, vamos olhar para o problema, vamos
de compor o problema e tentar procurar uma solução. E estes dois primeiros anos de research acho que foram bastante importantes para eu ter essa capacidade. E quando é que se dá o clique em que tu passas dessas funções em que tens um papel mais individualizado, não é? Para tu transitares para um papel já mais de gestão de equipas e que eventualmente te levasse depois a um papel, a um futuro, como empreendedor. Ainda é dentro dessas operações? Não, eu em 2007, eu tinha 26 anos, e 26 a 27 anos, e fui desafiado, fui convidado para liderar o departamento de navegação por satélite de um recém-criado Centro de Tecnologia Aeroespacial da Catalunha. Eu acho que isto aconteceu porque era uma nova profissão na Europa. Nós não tínhamos sistema de navegação por satélite. Portanto, havia o GPS e com o surgimento do Galileu, engenheiros de navegação por satélite, havia muito poucos. E, portanto, com pouca experiência que eu tinha tido basicamente 2 anos, 3 anos de experiência e parte dela a trabalhar na Agência Espacial Alemã, a fazer pesquisa e research. Depois trabalhei numa empresa espanhola, líder espanhola em espaço, que é a DLE, a GMV, perdão. Um, e fui desafiado para entrar num projeto que estava a começar. E eu aceitei o desafio, porque a empresa GMV onde eu estava a trabalhar, estávamos num edifício de mais de 700 pessoas, e eu não sentia, achei que deveria mudar e pegar num projeto mais pequeno, e foi aí que eu senti talvez esta vontade e até motivação e satisfação e jeito, não é? Porque achava que fazia bem em liderar pequenas empresas, criar empatia com as pessoas, entender as diferenças entre as pessoas. Não há dois developers iguais, não há dois engenheiros iguais, e eu achei que muito rapidamente consegui chegar às pessoas e juntar ali um pequeno grupo de trabalho e ter impacto nos resultados. Essa foi a experiência profissional que realmente me levou a querer liderança, a querer criar as minhas equipas e os meus projetos. Quanto tempo Foi a tiveste, entrada no quanto tempo centro de tiveste aí? tecnologia. Quanto tempo tiveste nessa posição? Praticamente 2 anos, Ok. 2 anos e pico. E como é que surgiu esse convite? Surgiu através de quem? Porque tu começas, eu já tinha ido para a Agência Social Alemã através da minha rede de contactos de poucas pessoas que eu conhecia que trabalhavam em navegação por satélite. Só que a família espacial, entre aspas, a família do espaço europeu é relativamente pequena e as pessoas conhecem-se muito bem umas às outras. E um amigo meu de Barcelona que trabalhava neste centro de tecnologia, só que estava como outsourcing, estava a fazer outsourcing numa empresa espanhola, disse que eles estavam a contratar uma pessoa para começar a montar a equipa interna dentro do CETAI. E foi ele que me convidou para enviar o meu currículo, enviei o meu currículo, fui a uma entrevista e contratado. Foi algo super rápido, muito, muito interessante. E eu agarrei isso, achei que fazia sentido para mim, um salto significativo, não é? De responsabilidade, até de condições salariais, e eu achei que Barcelona também encaixava. Eu estava a viver em Madrid, e Barcelona também tem o seu encanto. eu adorava Barcelona. Barcelona era a cidade que eu tinha ido quando tinha 12 anos com a minha mãe, e quando eu disse à minha mãe que ia trabalhar para Barcelona, ela disse: Tu, quando tinhas 12 anos e fomos a Barcelona, tu disseste algum dia na vida é de viver aqui. Mas pronto, foi tipo, agarrei a oportunidade e foi muito interessante e foi super enriquecedor. E aí é que eu percebi: ok, eu agora vou ter que trabalhar em pequenos grupos, criar coisas de raiz, e levar as pessoas e as equipas a trabalharem em conjunto e acreditarem numa determinada missão e num determinado objetivo. Nice. E na transição desse período em Barcelona é quando decides então avançar a título pessoal com os teus projetos. Fundaste a Waterdog, correto? Como é que se processou essa tua transição
Em que altura é que sentiste que estava na altura de agarrares o teu projeto e avançares? Sim, eu estava em Barcelona, eu voltei para Portugal e estive a trabalhar ainda numa empresa de espaço em Portugal durante um ano. Depois essa empresa até foi adquirida por uma consultora e eu aí decidi, passado um ano, quando sabia que havia já conversas de absorção de uma consultora desta empresa, eu achei que não queria ir trabalhar para uma consultora, seguir uma carreira numa consultora e que queria voltar, talvez, a criar o meu próprio projeto. Epá, e foi algo super natural. Eu estava desempregado, comecei a pensar, ok, procurei trabalho, tive várias entrevistas e propostas de emprego em operadoras de telecomunicações em Portugal, em empresas de. Não queria sair de Portugal, vim para Lisboa e queria ficar cá. Em empresas de consultoria de gestão de projeto também tive ofertas, numa empresa espacial trabalha para espaço também em Portugal, também tive uma proposta e decidi não aceitar nenhuma e começar um projeto. Mas não tinha nada, não tinha equipa, não tinha ideia. Decidi começar a falar. Uma coisa que eu faço sempre é quando tenho intenções de criar algo, ou de fazer algo, ou de comprar algo, ou de vender algo, a primeira coisa que eu faço é falar com as pessoas que me rodeiam e dizer que eu estou a pensar em determinada coisa. Isso leva a tu poderes encontrar pessoas que encaixam com aquilo que tu queres fazer em determinado momento. E foi assim, foi exatamente da mesma forma. Eu falei com um amigo e disse: pá, estou a pensar o desenvolvimento mobile, isto foi em 2009, 2010, iOS 2, ou seja, não havia praticamente apps, as pessoas estavam a começar a comprar smartphones, o Android nem sequer era nada, praticamente. E eu comecei a falar e a dizer, opá, vai haver aqui muito trabalho para fazer de aplicações, eu não tenho nada, mas vou começar a vender, a começar a fazer propostas para desenvolvimento de apps aqui em Lisboa, falar com empresas que possam ter interesse, perfilar um público-alvo e ir atrás disso. E falou com eles e eles disseram, epá, nós gostávamos de começar a trabalhar nas nossas próprias apps e potencialmente ter a nossa própria empresa. E foi assim, ou seja, eu abordei-os e disse, pá, eu trago os projetos e desenvolvemos os projetos em part-time, fins de semana e noites. Para mim não, para mim era full-time porque eu não estava a fazer mais nada, andava em entrevistas de trabalho, obviamente, continuava em entrevistas de trabalho, mas para mim era praticamente full-time e para eles era uma questão, uma coisa à parte. E isto durou muito pouco tempo, isto foi no final de 2010 e até ao final do primeiro trimestre de 2011, até metade de 2011, nós estávamos a trabalhar na Waterdog, com os nossos salários, a fazer aplicações. Começamos a crescer a empresa, mas sempre com o desafio sempre foi nós não esquecermos as nossas próprias ideias e não potenciarmos as nossas próprias ideias e desenvolver protótipos ou MVPs que possam algum dia ser uma startup e fazer o spin-off disto. Mas obviamente não tínhamos nenhum track record, não tínhamos nenhuma ideia específica e então começamos wheels in motion e ver o que é que acontece. E foi assim que a Waterdog surgiu. Olha, e em termos de evolução, vocês começaram com essa lógica de desenvolvimento de aplicações, para iOS principalmente, aplicações móveis. Entretanto, vocês foram avançando para soluções digitais mais complexas. Como é que tem sido a evolução da empresa e ao longo destes já 14 anos de desenvolvimento que te permitiu chegar a esta fase obviamente, muito mais maduro, com uma empresa muito mais consistente? Quais são os principais desafios e como é que vocês têm evoluído enquanto empresa? Pá, nós temos adaptado, que eu acho que é o principal desafio de todas as empresas. São 14 anos, portanto, já podíamos ter seguido muitos diferentes caminhos, já podíamos ter sido absorvidos como um grupo mobile de uma grande agência, várias já podíamos ter juntado forças com empresas nossas concorrentes e amigas, como também já podíamos ter ido cada um para seu lado. Nós continuamos vivos, eu acho, e a empresa continua, e nós somos praticamente os mesmos sócios desde o início, e estamos juntos há muitos anos. Eu acho que é por causa desta tal adaptabilidade que tu tens que ter. E pensar muitas vezes que pá, a empresa hoje não tem, amanhã não tem que ser exatamente a mesma coisa. E nós já tivemos por duas vezes para fechar a empresa. Uma delas, tipo, tínhamos um deadline, fizemos um deadline a nós próprios,
No final do mês, se não entrar nenhum contrato, acabou. E entrou e passamos de não ter nada a de repente não ter capacidade de resposta e ter que crescer a equipa de 3 pessoas para 12 em muito pouco tempo. Portanto, eu acho que nós mantemos-nos juntos pela equipa, porque nos damos muito bem, somos muito complementares uns com os outros. Existe uma confiança muito grande entre nós. Tivemos desafios e, obviamente, obstáculos grandes de ultrapassar, mas eu acho que no final do dia só temos que pensar que, ok, nem tudo tem que funcionar da forma como tu idealizas, e se isto for ao charco, também não morre ninguém. Tentar relativizar um bocado isso, que as empresas podem ter vários tamanhos, vários formatos, e atualmente a Waterdoc está na sua versão 3, portanto, pelo menos. Já teve Portanto, 3 vidas, três. já está na terceira vida. Não sei se vão ser 7, mas na terceira já vamos. Faz parte. Olha, passando aqui desta tua fase, do teu percurso de vida, o teu percurso profissional, a criação da empresa, os desafios de qualquer empreendedor com as suas várias vidas e os momentos quase de morte que depois se transformam em momentos de sucesso. Chega uma altura em que tu fazes aqui a tua transição, obviamente, devido à tua maturidade no mercado. E que passas também para o papel de investidor. Primeiros passos no investimento, tu começas com aquilo que é chamado o sweat equity, não é? Em que basicamente estás a trabalhar em troca de equity. Que lições é que retiraste destas tuas primeiras interações? Sim, opá, na gênese da Waterdog nós queríamos sempre, como eu tinha dito, nós queríamos investir também nas nossas ideias ou até nas ideias dos. E foi bastante arriscado porque nós não tínhamos um salário propriamente grande. Aliás, era muito difícil ter um salário grande quando começas de zero com uma empresa de serviços, a fazer projetos que duram 3 meses, e que daqui a 3 meses tens que ter ou de 4 meses, não é? Portanto, a nossa média de desenvolvimento das aplicações era 3, 4 meses, algumas mais complexas ou alguns produtos mais complexos, meio ano para fazer um MVP. Portanto, era muito difícil essa nossa vontade, não é? Mas nós sempre quisemos investir nas nossas ideias ou nas ideias dos outros. Então, experimentamos muita coisa. E isso foi uma coisa que nos caracterizou desde o início, que é não ter medo de experimentar. Epá, vamos ver o que é que dá, não é? Pior do que o que está, também não vai ficar. Portanto, nós fazíamos acordos de royalties, fizemos comissões de vendas, ou seja, alguém vinha ter connosco e dizer, tenho uma ideia para fazer uma app e vou vender este, aquele e aquele. Se nós achássemos que isso era credível, nós dizíamos, ok, então vamos só cobrir custos dos nossos baixos salários, porque nós acreditamos no que isso pode vir a dar. Mas tomávamos estas decisões com relativa facilidade. Não é? Se tivesses que investir dinheiro, provavelmente não tomarias essas decisões com a mesma facilidade. E tomávamos estas decisões com facilidade também porque controlávamos depois o desenvolvimento e o outcome do projeto. Isso já era sweat equity, não é? Ou seja, tu já estás a investir o teu tempo e o teu conhecimento e a pôr em cima da mesa o teu conhecimento e o teu tempo em retorno de receitas futuras ou de retorno de spin-off numa startup, e aí terias propriamente o equity, mas é a mesma coisa, não é? E a MeetHub surgiu já depois de nós termos feito isto com 2 ou 3 projetos em diferentes formas. A MeetHub surgiu e nós aí agarramos com um bocadinho mais de força e dedicamos-nos bastante ao desenvolvimento do produto. Basicamente, a MeetHub automatizava one-on-one meetings em eventos de negócios, aqueles speed datings que há entre buyers e sellers, numa sala com mesas, com números, com disponibilidades diferentes, e nós maximizávamos o número de reuniões que poderia acontecer num determinado cenário. E começamos a ter alguns sinais de que havia mercado para isto, de que conseguimos financiamento para desenvolver, com alguns grants, um ou outro investidor que entrou também no início que acreditava no mercado, e nós então começamos a fazer isso. Só que o sweat equity, quando tu estás a pôr o teu tempo num projeto que ainda não dá dinheiro, é muito complicado, não é? Principalmente quando os recursos que normalmente têm mais dificuldade em investir esse tempo são os recursos técnicos, não é? Ou seja, e hoje em dia, e já na altura, um salário de um developer é um salário que
bom, têm boas condições de trabalho e, portanto, é muito difícil tu estás motivado a ter que investir o teu tempo continuamente e às vezes demora muito tempo a ter esses resultados. Portanto, este modelo faz sentido e há fundos de investimento e empresas que fazem isto, seja em corporate VC, não é? Que acabam por desenvolver a sua própria inovação interna, e no fundo isso é sweat equity, ou então quando tens um fundo de capital por trás, não é? Que está a investir e aí já entras no modelo de venture building. Nós não tínhamos nada disso. Nós estávamos a secas e investimos muito dinheiro, muito tempo. Eu estive em Londres a viver durante 6 meses. Foi no final do Meet Hub que nós dissemos aquilo que eu mencionei há bocado, que era, se nós não obtivermos um contrato até ao final do mês, nós vamos ter que fechar a Waterdog. Porque nós mantínhamos os serviços em simultâneo, não é? A Meet Hub ainda não vendia, não dava dinheiro, tínhamos que dedicar tempo a desenvolver o produto, mas ao mesmo tempo tínhamos clientes na Waterdog, não muitos, mas tínhamos clientes a quem tínhamos que dar resposta. Portanto, acho que se tivesse, foi uma experiência enorme. É bom para se fazer quando é novo, não é? Porque Sim. cada ano Pá, parece e que são sete. aprender, sim, e aprender com o lastro que isso deixa, estas decisões e estes projetos deixam, percebes? Nas empresas e nas pessoas. Não é fácil. Tu teres 4 pessoas a trabalharem com salários abaixo daquilo que podem conseguir em qualquer esquina, em qualquer empresa de tecnologia ou desenvolvimento, como developers, é muito complicado isso. Mas abriu-nos os olhos, obviamente, para muita coisa e temos, obviamente, não só a experiência como positivo, não é? Apesar de termos tido momentos bastante de sofrimento, mas a experiência como positivo, mas também uma rede de contactos brutal. Foi aí que depois, até ao dia de hoje, eu ainda mantenho contactos que me ajudam hoje em dia como Angel Investor, contactos de pessoas que nós conhecemos há muitos anos atrás, quando tínhamos a Meetup em Londres. Olha, e agora fazendo a transição para o modelo mais estruturado, que é o modelo da Core Angels, o que é que te motivou a fazer parte deste grupo e como é que vês as diferenças entre aquilo que vocês faziam e agora o que estás a fazer junto da Core Angels? Sim, isto é. Eu estou na Core Angels. Quem investiu na Core Angels foi a Waterdog. E liderando, obviamente, eu, essa atividade da Waterdog, de investimento num grupo de Angel Investors e num fundo de investimento. A motivação foi um bocado. Eu acho que depois do Covid toda a gente existe, não é? A Covid, à semelhança de toda a gente, teve um impacto muito grande em nós, na empresa e em nós como pessoas, obviamente, mas teve um impacto muito grande no Waterdog e nós tivemos que mudar a empresa drasticamente e criar esta terceira versão da Waterdog, em que atualmente somos novamente só os 3 sócios. Continuamos a desenvolver projetos de tecnologia, tanto para startups internacionais como para corporates nacionais, em desenvolvimento de plataformas web e mobile. Não temos uma capacidade de desenvolvimento muito grande, mas temos 3, 4 clientes que confiam muito em nós e nós confiamos muito neles, e estamos recorrentemente a fazer trabalho para um número limitado de clientes. Mas tivemos que diversificar. O Covid trouxe-nos alguns contratos cancelados, trouxe-nos pessoas a saírem para outras empresas e trouxe-nos muita dificuldade em contratar, porque a Waterdog foi uma empresa remote desde 2010, e de repente todo o ecossistema é remote e, portanto, tornou-se complicado contratar e reter talento. E nós cansamos. Deixaram de ter essa diferenciação, não é? Estavam muito à Sim, frente do tempo, pá, mas ainda viveste uns anos com sim. com essa vantagem. É verdade. Pá, e de repente tens, não é, tipo, developers com 3, 4 anos de experiência, vivem em Lisboa e trabalham para uma startup em Nova Iorque. E tu não consegues competir com isso a vender serviços de desenvolvimento de software. Portanto, estas microagências, as mini agências de desenvolvimento, ou cresces e entras em outsourcing e numa recorrência financeira e num cash flow de contratos mais a longo prazo, que não é a nossa gênese e não é aquilo que nós gostamos de fazer, mas então para continuarmos a gostar de fazer, trabalhar em pequenas empresas e fazer MVPs e depois montar as equipas desses nossos clientes para que eles
continuem a vida deles, nós tivemos que reduzir a empresa e diversificamos. Portanto, a Waterdog, como serviços de desenvolvimento de software, somos só 3 pessoas de momento. Somos sócios de uma empresa em Barcelona, que é uma joint venture da Waterdog com uma consultora de mobilidade urbana, e temos uma venture builder que se chama Keita Mobility Factory, e decidimos investir algum do capital que tínhamos, que era capital necessário para pagar 10 salários e que de repente já só temos 3. Portanto, tínhamos algumas reservas financeiras que decidimos investir na Core Angels, porque achamos que, primeiro porque complementa o nosso trabalho, não é? Nós temos uma componente tecnológica e muita experiência a trabalhar com startups e sempre achamos que poderíamos ser bons investidores, não só das nossas próprias ideias na gênese da Waterdog, como também nas ideias dos outros. A questão é que nós não tínhamos dinheiro e agora temos e, portanto, achamos muito natural nós transitarmos para também não só investidor de experiência e de querer ajudar as startups, mas investidores financeiros. Só que tu tens que ter alguma exposição quando investes, não é? Ou seja, que capacidade é que nós tínhamos para investir em 20 empresas, diversificar o nosso risco em diferentes investimentos como o Waterdog? Não tínhamos, portanto, tínhamos duas hipóteses. Ou levantávamos um fundo e levantávamos dinheiro, ou atraíamos potenciais investidores e montávamos nós uma seleção de startups te obriga a ter uma network muito grande, não é? E é É um outra trabalho empresa, muito difícil. é todo um outro trabalho, não é? E a Core Angels encaixava porque é uma side activity que nós temos, mas que complementa muito bem aquilo que nós queremos fazer, complementa muito bem onde é que nós podemos ajudar e nos permitiu começar a criar a nossa rede, tanto com investidores como com startups e Startups. começar novamente, passado não sei quantos anos, novamente a conectar com o ecossistema empreendedor em Lisboa e em Portugal. Olha, e já agora, porquê Core Angels? O que é que tu achas, qual é a diferenciação, ou porquê é que encaixou tão bem com vocês e não um outro grupo? Não se ter juntado a outros grupos, não é? Obviamente. Sim, eu juntei-me à Core Angels há 2 anos e meio, sensivelmente, no início da Core Angels Lisboa, da Core Angels Lisbon. A Core Angels Lisbon estava a iniciar a sua atividade, mas a Core Angels já tinha uma rede de outros grupos. O que é que nós vimos de interessante neste modelo? Como o nosso objetivo era não só investir, não é investir de forma passiva, é investir de forma ativa, investir de forma a criar a nossa rede, tanto de investidores como com as startups e começar a voltar a ter presença no ecossistema português. Por outro lado, existe network entre diferentes grupos da Core Angels. E, portanto, nós achamos que, ao entrar numa rede que já tem vários fundos em várias geografias e em vários setores, nos iria permitir mais facilmente criar esta network que estamos a criar e as pessoas que eu conheci, entretanto, de diferentes fundos de investimento e de startups internacionais. E, portanto, esta componente de comunidade foi algo que nos chamou muita atenção. E nós mostramos interesse, falamos com a Core Angels e obviamente vimos uma parte que às vezes as pessoas não veem de fora, é que a missão não é só ajudar as startups, mas sim ajudar os investidores. Portanto, nós precisamos de mais angel investors em Portugal. Acho que o ecossistema só beneficia se tiver mais pessoas a investir em projetos e em startups que obviamente têm o seu risco, mas que precisamos de fomentar o ecossistema como um todo para ter os casos de sucesso que já estamos a conseguir, não é? Isto começou em 2010, não é? Ou 2011, o ecossistema começou a ficar mais forte e os investimentos, os angel investors que trazem muito conhecimento e experiência para cima da mesa, sejam eles ex-founders, a maior parte, mas muitas vezes até pessoas, e eu fiquei bastante surpreendido, de pessoas de até setores bastante tradicionais, mas que têm uma experiência de negócios gigantesca em exportação, em áreas tradicionais, não tanto ligadas à tecnologia, e que querem fazer parte deste ecossistema porque sabem perfeitamente que o futuro está aqui, está nas startups e na tecnologia. E, portanto, toda esta parte de comunidade foi algo que nos chamou muita atenção. E essa segunda missão de
nós não estamos, a Core Angels não está só a ajudar as startups, mas está a ajudar os investidores também a saberem fazer investimentos e a serem angel investors. E isso era uma experiência que eu também queria ter, não é? Que é ter esta percepção de, ok, eu até terei facilidade em falar com founders, tenho facilidade em criar empatia com ele, mas eu nunca fiz um investimento financeiro numa startup e tudo o que isso significa, desde processos de seleção, due diligence, contratos, negociação de termos e de valuations e de análise de modelos de negócio, era uma parte que nós não tínhamos, e eu não tinha especificamente muita experiência, e isto achei que me iria expor rapidamente àquilo que eu queria ser disposto para ganhar capacidades de me tornar um investidor. Alright. Se eu tiver da perspectiva de uma startup que quer entender melhor como é que vocês depois operacionalizam isto em termos concretos, como é que a Core Angel se dedica a ajudar as equipas nas quais investe? Vocês têm, qual é a vossa gênese, qual é a vossa identidade? Como é que vocês se relacionam com as equipas? Então, nós estamos em contacto com a maioria das startups nacionais, seja diretamente, seja através da rede, não é? Acabamos por contar com muitos investidores que nos dão exposição a praticamente quase todo o deal flow que existe a nível nacional. E o processo começa desde a primeira vez que tu recebes a apresentação de uma determinada startup, ou que vais a uma pitch competition de uma startup que até pode nem encaixar com aquilo, com a tua tese de investimento. E eu acho que a missão começa aí. Portanto, há muitos elementos da Core Angels altamente envolvidos em mentoria, e acho que isso faz parte do processo. E depois, as startups onde nós investimos, sendo nós um grupo de atualmente mais de 30 investidores de diferentes áreas e setores, temos na Core Angels Lisbon, especificamente, o nosso grupo de Angel Investors é muito diversificado. Nós conseguimos ajudar startups de diferentes formas, mas a Core Angels tem um modelo muito interessante em que atribui um dos elementos do grupo para ser o arcanjo de uma das startups onde nós investimos. E isso Gostei do termo basicamente. arcanjo, é bom. Sim, porque não é só essa pessoa que ajuda, não é? Mas é o ponto de contacto, é a pessoa que tem mais ligação à startup, a uma determinada startup. Não tem que ser sempre a mesma. Em diferentes fases da startup pode fazer sentido mais que o arcanjo seja uma determinada pessoa pelo perfil que tem, e depois numa segunda fase poder fazer sentido ser outro tipo de arcanjo. E portanto isto existe, esta figura de arcanjo, mas obviamente depois toda a rede funciona muito bem, há imensa disponibilidade para mover e para ajudar as startups, seja na parte legal, seja na parte de vendas, seja na parte de exportação, de internacionalização. Temos angel investors de diferentes nacionalidades, mesmo no grupo de Lisboa, porque em Lisboa, como tu sabes, há muitos estrangeiros a viver, e cada vez mais, que querem começar a investir em startups também e se querem conectar com o ecossistema, e a Core Angels tem um nome muito forte e obviamente as pessoas juntam-se. Portanto, há toda essa parte post-investment em que a Core Angels é muito ativa, exatamente porque achamos que é nesta fase inicial, e nós investimos na Core Angels de Lisboa, nós investimos em pre-seed, e é nesta fase inicial que nós achamos que em Portugal existe oportunidade para ter resultados e ter impacto no ecossistema. Vocês têm eu estava a reparar nas equipas que vocês investiram, mas não consegui encontrar assim um padrão. Vocês têm alguma lógica de investimento mais B2B, mais B2C, ou setorial, ou por tecnologia, ou são agnósticos e vão um bocadinho à gênese do que é se calhar mais a equipa e a ideia do que propriamente Sim. no setor? Sim, a Core Angels Lisboa não é agnóstica de setor. Nós investimos em pre-seed e seed, mas maioritariamente em pre-seed, e gostamos de identificar empreendedores com uma capacidade muito grande ou uma capacidade acima da média de execução, ou seja, independentemente da idade, sejam first-time founders ou second-time founders, nós gostamos de investir em empreendedores com uma ligação muito forte a Portugal. Não tem que ser empreendedores portugueses,
portugueses, mas tem que ter uma forte conexão, seja por mercado, seja por founding team, mas tem que ter uma ligação muito forte a Portugal. Isso faz parte muito forte da nossa tese, é uma parte muito forte da nossa tese. E obviamente gostamos de investir na resolução de problemas relevantes, ou seja, há diferentes formas muitas vezes de resolver um determinado problema e nós gostamos de founders que têm ideias diferenciadoras para resolver problemas mundanos, não é? Portanto, que sejam fácil de execução e de trazer para o mercado. Porque como somos investidores numa fase muito early stage, o produto que tu vais ter daqui a um ano não vai ser necessariamente, não é de certeza, não é necessariamente, não é de certeza o mesmo produto que tu vais ter daqui a 5. Mas o problema vai lá estar na mesma. Portanto, a forma como tu estás a resolvê-lo e o produto que tu tens e que tu estás a criar é que é diferente. Olha, uma das tecnologias mais comuns dos investidores procurarem para investimento são os softwares as a service, muito ligados normalmente aos mercados business to business, para empresas que neste momento até estão a sofrer alguma disrupção, mas continuam a ser algumas das tecnologias mais procuradas para investimento. Que tendências é que tu achas que vai acontecer nos próximos anos nestes mercados de business to business, tendo em conta a velocidade de evolução tecnológica que está a acontecer? Até com o advento do crescimento da inteligência artificial. Sim. Epá, eu acho que nós estamos a passar pela fase mais de crescimento mais rápido da tecnologia. A inteligência artificial teórica já existe, não é? Há muitos anos, mas na prática os modelos, os large language models e tu poderes, têm conseguido resultados muito, muito bons que permitem uma barreira de entrada para a criação eu não diria software as a service, não é? Chama-se agora o service as a software. Portanto, na automatização de tarefas repetitivas, na criação de ofertas diferenciadoras em termos de análise de dados, de interpretação de dados, de interpretação de discurso, de automatização de tarefas. Eu acho que isso nunca houve um acréscimo de produtividade ou na história da tecnologia como aquilo que nós estamos atualmente a viver. E acho que nem nós próprios temos muito bem noção disso ainda. Epá, eu acho que é legítimo e é lógico que, independentemente do setor, área ou missão que tu tenhas no investimento que estás a fazer ou na empresa que tu estás a criar, a tecnologia faz parte. Ou seja, e a inteligência artificial tem que fazer parte, porque quem a utilizar da melhor forma vai, obviamente, ter um melhor produto, ou um preço mais baixo, ou um acréscimo de produtividade maior. Pronto. Portanto, eu acho que o futuro é incerto. Não sei, a forma como tu interpretas hoje em dia o que está a acontecer, tu tens empresas que estão a desenvolver a parte mais baixo nível da inteligência e a treinar modelos, não é? E tens a OpenAI, com o ChatGPT, a Amazon, a Microsoft, a Google, o Claude, e estão a surgir algumas startups novas com rondas de financiamento gigantescas. E isso é o que eu chamo, tipo, vai ser a infraestrutura, vai ser a base para tudo o resto que vai ser criado. E tudo o resto que vai ser criado com uma barreira de entrada cada vez mais pequena. Tu hoje em dia consegues montar um software as a service ou um service as a software e automatizar as operações do teu negócio, utilizando plataformas de no-code e com inteligência artificial. E, portanto, é quase montar os Legos para finalmente digitalizar tudo o que ainda não está digitalizado. E há muita coisa que ainda não está digitalizada. E, portanto, o que eu não sei, e é um bocado incógnita neste momento, é que ainda no outro dia estava a ouvir um artigo em que o autor mencionava, pá, tu vais ter service as a software quase a um nível de bairro. O que ele quer dizer é que vão surgir tantas plataformas e soluções e tools, não é? Ferramentas para a gestão de diferentes tipos de negócios e para a resolução de diferentes tipos de tarefas, que vai ser tipo mercearias, vais ter muitos. E isso também, obviamente, vai trazer alguma pressão até para o ecossistema investidor, que é identificar um bocado, tentar identificar aquelas empresas que têm algo
que não é fácil de atingir. Seja porque têm um conhecimento do mercado onde estão a utilizar os agentes e artificiais que mais ninguém tem, ou porque tem um componente de software específico que mais ninguém tem, mas como a barreira de entrada vai ser cada vez mais baixa, o que eu acho é que vai ser muito difícil tu destacares uma determinada startup que esteja focada somente na parte do serviço, vai ser muito difícil destacar uma das outras. Mas há mercado para todos, é o que eu acho. Mas se Poderá calhar os haver unicórnios. uma maior divisão, não é? Sim, se calhar os unicórnios vão ser mais os unicórnios que estão mais a baixo nível, não é? Uhum. Porque, pá, tu hoje tens AI, é uma commodity, ponto. Não é? Antigamente, isto passou a mesma coisa com a cloud. Quando a cloud computing não era uma commodity, e hoje em dia tu tens N empresas que te fornecem cloud services e tens três ou quatro gigantes, líderes mundiais nesse serviço. Então, deixa-me colocar-te a questão de outra maneira. Se calhar assim até acaba por ser mais giro para entender. Se, em oposição ao que tu fazes agora na Core Angels, que vocês fazem na Core Angels, em que são agnósticos e que procuram pré-seed e de uma forma horizontal, sem haver um foco específico. Se agora na Core Angel te convidassem para, te dissessem assim, olha, temos aqui um envelope financeiro e vamos criar aqui um veículo de investimento da Core Angels inverso, ou seja, em vez de ser agnóstico e horizontal, é focado verticalmente e numa determinada tecnologia ou setor. E te convidassem para liderar esse projeto e te dessem carta branca para escolher onde é que tu irias investir e escolheres ou o setor ou tecnologia ou ambos vertical. Onde é que tu, com o envelope de dinheiro, se tivesses de criar um grupo destes para a Core Angels, onde é que tu punhas as tuas fichas? Sim, eu não vou dizer AI porque vai estar em todo lado, não é? Ou seja, se tu dizes que investes em AI, então és um fundo agnóstico, porque não tens, não é? AI é tecnologia não estás a investir num vertical específico e AI estará em todos os verticais. Já está em todos os verticais e vai continuar a estar e cada vez mais. Portanto, eu não gosto de focar na tecnologia em si. Eu acho que a tecnologia está aqui para nos ajudar a resolver problemas. Eu sou engenheiro e muito engenheiro, eu gosto de problemas que sejam resolvidos com tecnologia de uma forma diferenciadora, com algo único que te permite defender o teu negócio, mais que nada, porque acho que se eu montasse, fraseando um bocado o que tu estás a dizer, que é, fraseando não, repetindo um bocado o que tu estás a dizer, que é, se eu tivesse um novo grupo, um fundo de investimento, em que é que eu investiria? Eu acho que manteria a parte agnóstica. Há muitas áreas, obviamente, de climate change, de impacto, de cibersegurança, mas isso são tudo áreas que não, ao escolheres estas, estás a excluir outras áreas e outros verticais que sofrerão na mesma uma revolução grande em termos de adoção da tecnologia. Portanto, eu gosto de investir em empreendedores que tenham capacidade de execução e que detenham a propriedade intelectual daquilo que estão a fazer, por forma a tentar Venderem-se. aumentar a tentar elevar um bocadinho esta barreira que é cada vez mais pequena, de que alguém faça exatamente aquilo que tu fazes e que esteja ao alcance de muita gente fazer isso. Acho que eu gosto de produtos que são tech intensive e que tu detens algo, que a tecnologia que tu tens, ou que o algoritmo que tu tens, ou que o hardware que tu tens, ou mesmo o conhecimento que tu tens, é o que te vai fazer criar um produto melhor que os outros. Mas teria muita dificuldade em escolher uma tecnologia ou um determinado vertical, porque sendo eu um tecnólogo, não sou de nenhuma área específica, não tenho conhecimento de uma área específica do mercado, acho que serei muito melhor investidor se mantiver esta abordagem agnóstica a resolver, sim, problemas relevantes com defensibilidade. Certo. Olha, E só para terminar, só para acrescentar, em Portugal, eu acho que Portugal tem imensa capacidade, nós temos muito boa educação,
falamos muito bem inglês e outros idiomas, somos um país pequeno que no empreendedorismo é algo positivo, desde o meu ponto de vista, porque qualquer founder português não vai querer ser um country champion, não é? Ou seja, eu sou o melhor no meu país a fazer isto, porque o mercado do teu país não é suficiente. Nasce logo com uma ambição internacional, não é? Sabe logo que não vai poder ficar apenas por Portugal. E isto eu já fiz este exercício e é verdade. Há vários, fiz este exercício com uma startup portuguesa e uma startup espanhola, e a ambição da startup espanhola era entrar em diferentes regiões autónomas. Nós vamos para Madrid, a seguir vamos para Barcelona, e a seguir vamos para Valência. E o português, não. Nós estamos em Portugal, queremos atacar o mercado português primeiro, que é pequeno, mas nós temos vantagem porque estamos aqui e conhecemos o mercado, ou o que seja, mas nós queremos ir para a UK, para os Estados Unidos, para a Europa, para a Alemanha, o que seja. Isso existe desde do dia, praticamente desde o dia 1. E as startups que tu vês que hoje em dia estão a ter imenso sucesso, pensaram assim desde o início. E isso é o facto de nós sermos um pequeno país, não é? A mesma coisa acontece com países que têm taxas de unicórnios altíssimas, não sendo americanos ou estando em Silicon Valley, como por exemplo a Estónia e Israel, que sofrem do mesmo, não têm mercado interno. Bom, vamos então virar aqui a página para a perspectiva dos empreendedores e como tu vês já nesta agora, não só toda a tua experiência, porque já tiveste também o papel de empreendedor que estavas à procura de investimento, mas agora que analisas projetos, quais são os erros que tu vês consecutivamente os empreendedores cometerem, que tu não, que de alguma forma podem ser evitados? Epá, o mais óbvio para mim é que há empreendedores que querem ser empreendedores para serem empreendedores. E eu acho que nem todos temos que o fazer, e acho que as pessoas muitas vezes não têm noção do que é que isso significa. E, portanto, de repente, às vezes deparam-se com uma situação em que é o primeiro obstáculo, como não têm estrutura e não conseguem medir as expectativas daquilo que vai acontecer, e não têm experiência e talvez não se aconselham com pessoas que já o fizeram, rapidamente ou desistem ou mudam, não é? Pronto, e depois sentem-se frustrados porque não conseguiram executar. E, portanto, eu acho que nem todos temos que criar, não podemos ser todos empreendedores, senão não há ninguém que trabalhe para as empresas de determinados empreendedores. E acho que isso é um erro, é as pessoas às vezes entrarem, e estou a assumir que isto são empreendedores numa fase muito, muito inicial, ok? Mesmo pre-seed, que é o contacto com quem nós mais temos, e acho que isso é o primeiro erro que eu acho que existe, é que as pessoas não têm, deveriam procurar falar com empreendedores antes de decidirem ser ou investir tempo e dinheiro e sacrifício em virem a ser uns só porque é sexy. Acho que isso é o primeiro erro. E depois é difícil dizer assim Queria te perguntar nesta perspectiva que é a seguinte: olhando para a experiência que já tiveste profissionalmente, tu vês como mais vantajoso, por exemplo, que um jovem que acabou de sair da faculdade, como tu fizeste eventualmente, tenha um percurso primeiro corporativo, tente entrar em alguns projetos e ao final de alguns anos, então sim, já com mais experiência, se calhar já com um grupo de contactos interessante, lança o seu próprio projeto, ou até porque já identificou dentro de alguma das indústrias onde esteve algumas oportunidades boas. Eu sei que dá o das duas maneiras, não é? Isso está em questão. Podes também começar logo mal sais da faculdade e lanças logo o teu projeto. Dá das duas, mas até podes não acabar a faculdade. pô, Isso exato, depende um pode bocado. até ser logo quando estás ainda durante a faculdade ou até antes, mas vês com maior probabilidade de sucesso algum dos caminhos? Não, eu acho que as pessoas que, pá, tu para teres um empreendedor tens que ter liderança, não é? Ou então tens que associar-te a alguém que tenha liderança. Existem algumas soft skills que são necessárias, que obviamente tu ganhas-las a trabalhar com outros. Portanto, mas às vezes ganhas essas soft skills já na criação
dessa tua startup, não é? Dropout college guys que montaram o Facebook, não é? Claro, E foram que não sabiam aprendendo, sequer lidar com pessoas e gerir claro. equipas e foram aprendendo em cima. Eu acho que não há uma fórmula mágica se faz sentido ter ou não uma experiência profissional anterior. E temos casos de startups com muito sucesso de pessoal que saiu da faculdade ou do doutoramento, até investigadores de carreira longa de investigação, que à partida não são bons empreendedores, não é? Que têm outro tipo de perfil, mas que realmente montam negócios e criam empresas com sucesso. Não diria que existe aí uma fórmula mágica em relação à experiência que tu tens que ter. Eu acho que tu tens que ser consciente daquilo que tu consegues fazer, não é? Ou seja, é mais uma porque tu vais passar por momentos muito complicados. Seja montar um restaurante ou uma startup tecnológica, não é? Ou seja, eu não estou ou seja, empreender e ter o teu próprio negócio e as responsabilidades que isso requer não é para todos. Eu tenho amigos que dizem, epá, nem pensar, eu quero um trabalho das 9 às 5. Chego ao fim do mês e tenho o meu salário. Depois vou para casa brincar com os meus filhos. Isto não. Quem tem os seus próprios negócios sabe que isso não é assim, não é? E depois, acho que o segundo erro, muitas vezes, dos empreendedores é pensar que vão ficar ricos a criar empresas, mas a percentagem dessas pessoas é muito, 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 muito pequena, não é? Tipo, porque tu vês nas notícias, é pá, a startup X foi vendida por 50 milhões de euros. Tu dizes, é pá, eu vou fazer isto. Isso as pessoas não se informam, acho eu, que há uma falsa expectativa, acho eu, em relação àquilo que significa venderes uma empresa por 50 milhões de euros. As pessoas não têm noção do que é que isso Não, significa. E às vezes Pedro, e às os vezes mídia, acontece o os mídia criam um bocado isso. e às vezes acontece o contrário, que é a empresa X ou a empresa Y foi vendida e na verdade aquilo foi vendido por 1 euro, não é? Aquilo estava no Por buraco exemplo. Por completamente, mas exemplo. pronto, dá a sensação que. Portanto, eu diria que, ou seja, só para recapitular esta questão dos erros. Pronto, eu acho que um dos erros é as pessoas, quem quiser criar a sua empresa e quiser ser empreendedor, independentemente da área do setor, devia falar com outros empreendedores, para tentar perceber o que é que significa montar uma empresa e ter um negócio próprio. E muitas vezes as pessoas procuram empreender quando não têm outra hipótese ou quando não têm outro caminho. Não é? Estão desempregados, está mal de emprego, vou criar uma empresa. Não, isso não deve ser a motivação, porque isso é muito frágil, não é? Então quer dizer, de repente já o mercado de trabalho começa a contratar na tua área e tu dizes adeus startup ou adeus restaurante ou mercearia e eu vou agora trabalhar para outro. Pronto. E portanto acho que há às vezes esta decisão de empreender como uma saída, uma way out de uma situação em que tu não consegues encontrar emprego e vês nas notícias que há pessoal a vender empresas por 50 milhões e a levantarem 10 milhões e avaliados em não sei quanto, em 10, em 100 milhões de euros, e tu achas que aquilo é É brutal, fácil. não é? Porque obviamente, dizem sim, mas é normal que as pessoas sintam, epá, isto seria espetacular. Claro que seria. Eu também gostava de vender uma empresa por 100 milhões. Sentiria-me, mas o trajeto é o mais importante, não é? Ou seja, o que é que te leva a chegar lá, não necessariamente o resultado. Se tu falares com a maior parte dos empreendedores e falando agora de valuations altas e de vendas e de negócios de maior volume, não é? Sem falar de real estate, temos a startup. Pronto. E se tu perguntares aos fundadores destas startups qual era a motivação deles quando montaram a empresa, podes ter a certeza absoluta que o objetivo não é vender uma empresa por 100 milhões. Não, o objetivo é que eu encontrei um problema e que tenho uma solução para este problema que acredito ser diferente das soluções que existem e melhor daquilo que está aí fora. E, portanto, isto leva-me a resolver este problema e a criar uma solução. Olha, e no seguimento dessa última frase, vai haver um problema em encontrar uma solução para investidores não, para startups que estejam neste momento à procura de investimento e tendo em conta o ciclo de investimento que tivemos uma maluqueira de investimentos aí pós-Covid, com uma inundação de dinheiro, entretanto as coisas acalmaram. Com as rondas, inclusive, houve rondas que tiveram que descer, não é? Porque as rondas anteriores tinham sido muito altas. O que é que tu dirias a alguém que esteja neste momento à procura dos seus investimentos de pré-seed? O que é que precisa de ter? O que é que precisa de apresentar numa fase destas para chegar ao contacto como, por exemplo, vocês na Core Angels? Sim, epá, as ideias PowerPoint, eu nunca investi e nunca investiria independentemente de como esteja o setor e como
como esteja, mesmo nas épocas de post-Covid, em que o mercado foi inundado realmente com muito dinheiro e muitas valuations astronómicas, e eu nunca investiria sem negócio. Eu acho que as pessoas têm que validar que existe negócio, bom, seja qual seja o tamanho do negócio. Portanto, e ainda mais, tu hoje em dia quase não tens, mesmo em pre-seed, tem que haver uma validação do mercado e tu tens que ter algo tangível e palpável. Pode ser um MVP, se for uma empresa tecnológica, se for um marketplace, tu já tens que ter suppliers e já tens que ter buyers e tens que ter tração. Pronto. Ainda mais associado àquilo que falamos há pouco, é que a barreira tecnológica baixa cada vez mais. E, portanto, tu tens que justificar que o teu negócio merece ser investido, mais do que porque não do lado e porque, ou seja, tem que ser porque não do lado e porque eu, e há muitos empreendedores que não pensam nisso. E depois o conselho que eu dou é tentarem perceber o que é que existe lá, out there, não é? Estamos num consumo global, ou seja, tu podes estar em Portugal a vender software as a service ou services as a software na Austrália. E, portanto, eu acho que tu tens que conseguir fazer um benchmark muito grande, muito bom daquilo que existe e como é que as pessoas estão a resolver, como é que há outras empresas a resolver o problema que eu quero resolver e porque é que eu estou a fazê-lo de forma diferente. Porque assim, tu não vais conseguir cobrir tudo. E muito provavelmente um dos erros grandes que startups iniciais cometem é dizer eu não tenho concorrência. Isso é errado e é uma coisa super, não sei como dizer, até um bocado agressivo e mal educado de se dizer, porque, e cada vez mais. Portanto, acho que o conselho que eu dou é as pessoas identificarem qual é a sua diferenciação, estudarem muito bem o mercado, terem estratégias de implementação, porque ninguém vai investir numa startup que não tenha estas respostas na ponta da língua e tenha pelo menos uma estratégia que é diferenciadora do resto, para não ser mais um software as a service, porque vão haver aos pontapés, vão ser como cogumelos, não é? Portanto, acho que isso é o conselho que eu dou a empreendedores que estão em fundraising. E depois, perceber que porque é que levantar 2 milhões é melhor do que levantar um, não é? Porque é que, e nós temos muitas startups que vêm ter connosco que dizem, quero levantar 600k. Mais uma vez, é a mesma coisa do pessoal que diz que quer criar a sua startup. Estes já sabem que querem criar e querem levantar 600k, porquê? Porque demora 2 anos a fazer o produto e porque eu tenho que pagar salários, não é? Ter uma equipa. Portanto, vou levantar 600k. A primeira pergunta que eu faço é, vocês já fizeram isso alguma vez na vida? E sabem o que é que isso significa? A coisa é um second time fund, não é? Ou seja, alguém que já montou 2, 3, ou mesmo pode ser só uma, mas que já tenha startups que tenha passado pelo processo e que saiba o que é levantar 600k e o que é que significa tu estás-te a comprometer em que a tua empresa vale X e que se isso não se traduzir em resultados óbvios, o que é que isso significa para o investidor que investiu em ti e o que é que isso significa para o investidor que investiu no teu investidor. E, portanto, o conhecimento destas dinâmicas às vezes é muito tenue e as pessoas dizem de ânimo leve, temos aqui uma ideia, queremos fazer isto, mostram slides muito bonitos e tal, e não sei o quê, estamos a levantar 600 capas, ou estamos a levantar 1 milhão, a levantar 300 que seja, estás a pedir dinheiro a alguém para tu construires um negócio em que essa pessoa que investe em ti está à espera de pelo menos ter um retorno de 3 vezes o investimento que fez. E, portanto, o que eu aconselho aos empreendedores, e a maior parte das vezes em que faço mentoria ou até feedback de pitch, é que as pessoas não digam coisas que não sabem medir. E, portanto, acho que, como em qualquer coisa, não é? Ou seja, vais passar por tonto se de repente, isso acontece muito, estou a levantar 2 milhões, ok, tudo bem. Então, boa sorte. Daqui a meio ano, volto a falar com essa pessoa. Estou a levantar 500 capas. Ok, credibilidade já foi. Para mim já foi. Já não tinhas muita.
porque não levantas 2 milhões com nada, não é? Ou com um negócio que justifica esse investimento sem uma visão, sem acesso a mercado, sem facilidade de execução, sem experiência prévia, até muitas vezes, de teres feito, é a tua primeira empresa, porque é que eu te vou dar 2 milhões a ti, não é? Ou seja, então quer dizer, e passado meio ano já só queres 500 capas, isto perde a credibilidade toda. E os empreendedores têm que perceber que tu tens que ter credibilidade na pessoa que investe em ti, não é? E tens que criar essa confiança, e que isso às vezes não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, em que tu vais falar com o investidor uma vez e na segunda reunião ele dá-te 100 capas para as mãos. Eu cometi o mesmo erro quando fiz fundraising para a MeetHub. E cometi exatamente o mesmo erro. Não é? Aquele slide a slide final da pitch, é dizer quanto é que estou a levantar, por exemplo. Há pessoas que começam logo no primeiro contacto com um potencial investidor, tu chegas ao fim e dizes, ok, esta é a minha ideia e estou à procura de 300 mil euros para pôr isto em prática. Mas nem sequer faz sentido falar desse valor, que eu não tenho sequer informação suficiente num pitch para perceber se isso é uma coisa que faz sentido ou não. E, portanto, vai estar subjetivo à minha avaliação de olhar para aquilo que tu em 5 minutos me explicaste e de repente estás-me a pedir 300 mil euros para investir na tua empresa e eu acho que tu não tens a consciência total daquilo que estás a dizer. Portanto, Falta acho de que as pessoas noção. se deveriam informar, sim. Falta de noção. Olha, diz-me uma coisa, neste período do teu trajeto com a Core Angels, qual foi o momento mais gratificante que tiveste neste teu relacionamento com as startups e com outros investidores? Gratificante. Eu acho que já era, não foi com a Core Angels, mas já era gratificante para mim e não quero soar demasiado a pessoa, mas para mim é muito gratificante ajudar os outros, pessoalmente. Eu gosto de, João, tu precisas de alguma coisa. Pedro, conhece um gajo que faça isto, isto, isto. Eu conheço muita gente, tenho uma rede de contactos muito grande e eu adoro fazer conexões, adoro. Tipo, adoro ajudar os outros. Mas isso é de mim pessoalmente. A Core Angels tem a mesma forma de funcionar e por isso é que as coisas encaixam. Mas mesmo a nível profissional, porque eu falava no início da nossa conversa de ter ido para a Agência Espacial Alemã e ter ido depois para a GMV e depois fui para o CETAI. Eu fui aconselhado a mandar o meu currículo. Eu fui referenciado. Eu nunca enviei um currículo, fiz uma candidatura espontânea em nenhuma empresa. E isto significa que eu gosto de ser ajudado e acho que ser ajudado e alguém te abre portas em determinados sítios ou em determinadas empresas ou em determinadas startups ou em determinados investidores, isso tu só consegues com um payback de ajudar os outros também. E eu sempre gostei de ajudar as pessoas. E, portanto, é gratificante para mim essa parte, mas um momento específico bastante gratificante foi o reconhecimento recente do trabalho que eu tenho feito na Core Angels Lisbon, no grupo de seleção. Nós temos uns awards anuais, que é próximo do Web Summit, foi agora na semana do Web Summit, e destacaram o meu trabalho e conheceram o trabalho que eu tenho feito, e isso obviamente que é gratificante. Alright, vamos agora entrar aqui numa sequência de perguntas rápidas. Vamos a Ok? isso. 5 perguntas aqui diretas para ver o teu feedback. Pergunta número 1. Qual foi o maior risco que já tomaste enquanto investidor? Em startups, Certo, em startups. é capital de risco, meu. Tu tens. É difícil dizer o que é que tem mais risco ou menos risco, porque há muitas surpresas. Tu podes estar a investir num negócio que achas que tens mais risco, que tem mais risco, e passado meio ano estás a dizer que afinal aquele que tu achavas que tinha menos risco é o que tem mais risco. Portanto, eu não consigo identificar um determinado investimento. Ok. E qual foi a startup que mais te inspirou nos últimos tempos? Foi o João Guimarães no palco do Web Summit e com a Intuitivo. Fiquei emocionado até, adorei. Foi um resultado muito interessante, independentemente que não muda nada para eles, não é? Foram só uma pitch competition, mas demonstra muita capacidade que aquela equipa tem, e acho que foi mais do que merecido pelo pitch que ele fez, que eu estive lá live, muito, muito bom. Acho que foi mais do que merecido o prémio e isso foi muito, muito interessante. Eu gostei muito desse momento. Vai ser sempre um momento alto, não é? Um poster boy, um momento de credibilidade que eles vão sempre, vai os acompanhar para sempre, não é? Terem ganho Sim, é o segundo português, não é? O Jaime Jorge da Codacy já tinha ganho quando o Web Summit ainda nem era em Portugal, mas desde que o Web Summit está em Lisboa, são os segundos. Alright.
Que livro ou recurso recomendarias para empreendedores? Pá, recursos há muitos. Pá, livros eu acho que não há como escapar à Bíblia do Brad Feld e de Venture Deals. Acho que é uma, tanto para investidores como para startups, mas cobre um bocado isto que eu estava a dizer, é que eu acho que os empreendedores e as startups conhecem mal o mercado de investimento e como é que funciona decisões de venture capital. E se estão a tentar entrar em fundraising e acham que fundraising vai catapultar o negócio deles para outra dimensão, eu acho que é um livro que aconselho a toda a gente lerem. Recursos há muitos, mas também nesta área, em tentar ajudar as startups, eu acho que recentemente a Carta tem muitos bons conteúdos. Eu estou a recomendar a muitas startups, mesmo na parte da cap table, de fundraising, quanto é que tu fazes, quanto é que não fazes, que é muito. Os empreendedores não têm dificuldade em explicar o seu problema e a solução. Poderão ter dificuldade em diferenciar a solução deles dos outros, mas a grande dificuldade está nesta parte de estruturação do que é ter uma startup e levantar dinheiro. Portanto, acho que a Carta tem muito bons recursos, podem ser úteis para muitas startups. Qual a característica mais importante para um fundador de sucesso? Epá, esta tal adaptabilidade que falei, não é? Ou seja, tu tens que. As pessoas chamam-lhe resiliência. Eu não gosto muito do resiliência porque pá, não estás aqui para levar porrada a vida toda, não é? Mas Mas uma pessoa levas. resiliente é aquele que leva e leva e leva. Não pode ser, não é? Ou seja, essa resiliência tem um limite, acho eu. Mas tens de ser Mas resiliente, obviamente, tens de ser lutador. perseverante, talvez. Perseverante, sim, não é tanta resiliência e perseverança. Esta adaptabilidade, não é, que é necessária, a ideia que tu tens hoje não vai ser com certeza aquilo que tu vais comercializar no futuro e tens que ter muita adaptabilidade e conhecimento do mercado. Opa, e por último, pá, autoconfiança, não? Tipo, se não tens autoconfiança naquilo que tu estás a fazer, tu não vais conseguir convencer ninguém, nem a comprar o teu produto, nem a investir na tua empresa. Muito bem. Pedro, e agora num toque mais pessoal, para acabar aqui esta ronda de perguntas rápidas, se olhando agora para trás, com todos estes anos de experiência que tens, o que é que farias diferente na tua carreira? Epá, vou ser muito bruto, meu, eu não me dedico a pensar nisso. Não perco nem um minuto a pensar nisso. Muito- Poderia ter tido diferentes formas e seguir diferentes caminhos. Estou contente, estou feliz com a carreira que tenho. Como eu disse, eu tentei sempre, independentemente daquilo que estava a fazer, eu tentei sempre acordar de manhã com motivação para ir trabalhar. Isso foi-me incutido desde muito cedo na carreira, pelas pessoas com quem eu trabalhei. E depois só um episódio, já que estamos numa mais descontraída e a entrevista está a acabar. E, pá, eu trabalhei com uma pessoa em Madrid que todos os dias se queixava, todos os dias. Epá, e houve um dia, eu tinha entrado na empresa há pouco tempo, nós juntávamos na cafetaria, não é? E havia um grupinho de pessoas. Pá, eu dava-me bem com uma série deles e esta pessoa extra apareceu, que era amigo de um deles e não sei o quê. Pá, eu mal o conhecia, mas opá, foi primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Passado semanas o gajo queixava-se todos os dias. Era impressionante, João. Pá, e houve um dia que dizia assim, ei man, cala-te lá. Ou mudas, calas-te. Eu já estou farto de te ouvir a queixar-te da tua vida. E eu acho que isso marcou-me, sabes? Pá, porque o gajo ainda por cima punha pressão na própria vida dele. Que é, não, eu agora tenho que estar aqui a trabalhar, eu não gosto nada disto que estou a fazer, o projeto é uma merda, os meus colegas são horríveis e não sei o quê. Só que, pá, tenho que comprar uma casa porque agora vou ter dois filhos e agora vou não sei o quê. E eu disse, pá, tu só te estás a pressionar a continuares nesta situação e vens de manhã, mamas meia hora de carro para vires trabalhar e não gostas daquilo que fazes. E acho que isso para mim foi sempre algo que eu queria manter. Agora, olhar para trás e dizer, é pá, se calhar neste dia pá, não dedico tempo nenhum a pensar nisso. Alright. Olha, Pedro, foi um prazer ter este momento e poder partilhar contigo e aprender aqui um bocadinho mais, não só do teu percurso, mas também da Core Angels Lisbon. Se te quiserem encontrar nas redes sociais, qual é o melhor caminho para te encontrarem? É LinkedIn? LinkedIn, sim. Ok, basta pesquisar por Totalmente. Pedro Coutinho, Core Angels e tu aparece. E a página a Core Angels também tem uma página, certo? É Core Angels Sim. Lisbon, correto? Ok. Sim, é coreangels.com e depois dentro da Core Angels
coreangels.com, tens os diferentes grupos, Angel Groups que existem, e dentro da lista de grupos está Core Angels Lisbon. Alright, muito bem. Pedro, obrigado. Para vocês que estão a assistir, se forem empreendedores e tiverem projetos a que se quiserem candidatar, a Core Angels investe por norma entre 50 a 250 capas, mas já sabem, se chegaram até esta fase da entrevista, o Pedro faz parte do comitê de seleção, já ouviram quais são as características, Podem entrar pela porta do cavalo. já sabem quais são as características e o que é que devem de apresentar para enquadrarem-se dentro daquilo que é a expectativa da Core Angels Lisbon. Pedro, um abraço, obrigado pela tua Obrigado, presença. João. E para quem assistiu, um abraço também. Até à Um próxima. abraço a todos. Fiquem bem. Obrigado. Adeus.